Diniz e Marlon. Diniz e Marlon vão falar aqui na entrevista coletiva, aqui na sala de imprensa do Mineirão, e a gente vai ouvir. Diniz, imagino que a análise do jogo seja feita antes e depois da expulsão do Romero, né? O jogo ficou mais enroscado do que se imaginava, justamente porque o Cruzeiro passou a jogar com um jogador a menos. As suas primeiras impressões dirigindo o time do Cruzeiro, a dificuldade do jogo e projetando já o confronto contra o Lanús. Boa noite. Depois da expulsão, ia ficar difícil por conta da característica que o jogo já estava. Porque eles já tinham feito isso no Paraguai, de colocar 2 centroavantes altos. Então, para você sustentar com um jogador a menos, a bola aérea, ia ficar mais difícil. Então a gente não conseguia subir muito a marcação, a gente teve que marcar num bloco mais baixo, então o jogo mudou muito a característica. Mas eu também gostei da equipe, conseguiu se ajustar da maneira que dá, e foi uma classificação merecida. Diniz, boa noite. Diniz está sem voz, galera. Não só da atuação do Cruzeiro, mas também da sua emoção de comandar o Cruzeiro pela primeira vez. Você que na entrevista coletiva, na chegada, se emocionou, lembrar do seu pai. E depois eu queria saber do Marlon a respeito dessas dificuldades que o Cruzeiro encontrou, principalmente no segundo tempo, onde o time do Libertad ele foi totalmente diferente do Libertad daquela primeira partida. Obrigado. Bom, acho que primeiro a gente valoriza a classificação, foram 2 partidas duríssimas. A gente vem com um sentimento muito latente, né, que a gente tem possibilidade grande de ser campeão da competição, então tem que passar por qualquer tipo de situação. Depois da expulsão foi um jogo atípico, mas a gente se doou muito, a gente competiu contra uma equipe experiente, que está acostumada mais com esse jogo físico, como foi na parte final. A gente com 2 dias de treinamento com o Fernando já conseguiu fazer algumas coisas. Claro que para vocês que não acompanham a gente no dia a dia, o torcedor já espera aquele jogo habitual, né, com o rótulo do Fernando, mas a gente não tem muito tempo assim, já conseguiu fazer algumas coisas, todo mundo está com ímpeto de aprender, de desenrolar dentro de campo. Então a gente conseguiu um bom resultado. Tem pouco tempo para descansar agora, mas para focar no Vasco também, que é um jogo muito difícil, onde a gente precisa voltar vencendo o Brasileiro. Bom, para mim, de fato, é uma emoção grande, pelo fato, como eu disse, é o time que meu pai torcia e de alguma forma teve influência na família inteira. E também está dirigindo um time do meu estado, que eu sou mineiro, aí, como a maioria de vocês, e para mim é uma grande alegria, de fato, dirigir o Cruzeiro por esses 2 motivos. E só complementando o que o Mário falou, além da expulsão, o fato de eu ter chegado, não dá para você treinar quase nada. Então, uma coisa que quando vocês sabem, em muitas entrevistas a gente treina com inferioridade numérica, com superioridade numérica. Então, foi uma coisa para a gente meio surpresa. A gente tentou aproveitar o trabalho do Fernando Seabra aqui, principalmente, para poder ajustar ali com a ajuda do Wesley e poder levar o jogo com uma classificação, um resultado de empate até o final. Eu acho que os jogadores corresponderam, e jogos de sul-americanos com a característica de hoje, do jeito que ficou com o jogador a menos, ia ficar muito difícil mesmo. Essa pressão ela ocorreu muito condicionada por conta da expulsão. Então o jogo estava, de uma certa forma, a gente estava bem dominante no jogo e praticamente eles não tinham chegado ainda no gol do Cruzeiro, e a gente tinha mais umas 3 ou 4 chances claras para fazer o gol. Ô Fernando, aqui na sua frente, Pancieri da Itatiaia, depois eu faço para o Marlon. Fernando, sobre algumas dificuldades, né? É óbvio, o tempo é minúsculo, mas você encarou e foi para a beira do campo e teve 2 janelas de treino. O que você sentiu que dá para encaixar mais aí pensando no fim de semana? O que você acha que pode ser legal, que vai ter mais uma vez pouco tempo, mas você acha que vai conseguir dar uma padronizada no que você gosta? E para o Marlon, que é importante também, acho que para o Fernando é legal, o Cruzeiro chega a uma semifinal de Sul-Americana. O Cruzeiro ficou 5 anos sem disputar uma competição internacional e consegue chegar a uma fase semifinal. Queria que vocês também pudessem falar sobre isso. Deixa eu falar, Marco. Olha, de suma importância, a gente sabe tudo que o clube passou nesses últimos anos. A gente foi da catástrofe para vislumbrar coisas grandes. Quem está aqui fazendo parte do processo sabe o tamanho e a importância do que a gente está fazendo. Todo mundo que vem aqui vem com o ímpeto de ganhar, de deixar seu marco na história do clube. Agora mesmo, pós-jogo, o nosso treinador acabou de enfatizar que a gente tem que valorizar muito onde a gente está, a situação que a gente conseguiu colocar o clube. Estamos a 3 jogos do possível título do continente, então a gente sabe que o trabalho está sendo feito, tem muita coisa para melhorar.
Mas, claro, a gente tem que valorizar cada vitória, cada situação ganha, porque num processo tão árduo e tão difícil quanto está sendo para o Cruzeiro, eu acho que onde a gente está e tendo possibilidade de alcançar coisas maiores é muito importante. A gente espera deixar nosso marco na história do clube. Na realidade, eu acho que, como eu disse, assim, as coisas mais importantes do futebol para mim não é a coisa tática, embora pareça, assim, por conta que é um jeito diferente de jogar. Das coisas que eu queria que eles fizessem, estou muito contente que eles fizeram no jogo. Eu espero que no jogo diante do Vasco a gente consiga ainda melhorar. Eu falo, o que é isso? Foi um time que teve muita vontade, ninguém pode falar que todo mundo correu muito, foi um time corajoso, tentaram fazer até mais do que precisava, e foi um time muito solidário. Então essa é a cara, qual que é a cara do time? Essa é a cara que eu quero pro Cruzeiro. Desde hoje, que foi o primeiro jogo até o último jogo que eu tive aqui, que essas 3 características tenha em alto grau. Fernando, do lado de cá. Do lado de cá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Caio Jorge, né? Porque foi um jogador que você trabalhou assim como o Marlon, e hoje ele mais uma vez fez um gol. E eu queria que você falasse, até porque quando ele saiu lá atrás no Santos, você até citou como um jogador de exceção, que vários clubes queriam. Hoje você encontra mais maduro, depois de uma passagem no futebol europeu. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, o que você já conseguiu ver em 2 dias ali de diferença em relação àquele jogador de 3, 4 anos atrás. O Caio, para mim, é um jogador de exceção. Existe um problema grande para mim, que eu acho. O jogador, quando vai muito jovem para a Europa, para grandes clubes, sem ter passado na seleção principal, quase sempre tem um processo de adaptação e começa a ser emprestado. Isso acontece com muitos jogadores. Você vê aí muitos que foram. Kaique, do Fluminense, o Renier, do Flamengo, o Caio Jorge, o Hendrick, o Rodrigo, no Real Madrid também, o Rodrigo Vinícius Júnior. E tem muitos assim que vão e depois acabam retornando de uma maneira precoce. Talvez se ficasse um pouco mais de tempo aqui e saísse com um pouco mais de projeção, teriam mais chance de ser respeitado no clube e ficar direto para ter a chance na equipe principal dos times que eles foram contratados. E esse tempo, eu acho, de amadurecimento foi muito bom para o Caio lá. Eu vejo ele um jogador mais maduro, um jogador muito técnico, um jogador assim que é um 9 que eu gosto muito, muito móvel, que tem muito controle e que eu tenho muita convicção que ele vai dar muita alegria para o torcedor do Cruzeiro. Ô Diniz, o Marlon falou aí do rótulo que tem os seus times, né? Hoje a gente pôde ver um pouco, e eu acho que o rótulo mais marcante dos seus trabalhos é aquela construção de jogada, um deles, né? Aquela construção de jogada desde os defensores. Do que você viu hoje, te agradou do que você viu? Você acha que, acredito que você imagina que deve evoluir, mas do que você viu hoje, era o que você imaginava dentro de um início de trabalho? Eu gostei, assim, eles tiveram mais iniciativa até do que precisava. Eu deixei os jogadores muito à vontade. Eu acho que o jogo de hoje tem muito mais a ver com o trabalho prévio que tinha aqui do que com a minha chegada, da parte tática. E eles tentaram, com os 2 treinos que a gente fez, eles conseguiram fazer algumas coisas que a gente treinou, e o futuro do time em relação à sua pergunta, ele é muito promissor. Eu acho que tem muita qualidade técnica, jogadores com saúde, com disposição para fazer. E eu gostei muito. Acho que a partida ninguém me perguntou ainda, mas já vou adiantar, do Matheus Pereira, foi uma partida muito boa, com muita mobilidade, se doando na marcação, que esse é um jogador assim excepcional, um jogador que tem um talento grandioso. Eu espero também nessa minha passagem aqui ajudá-lo para que ele consiga colocar toda a sua capacidade para fora. Seabra e Marlon, boa noite. Desculpa, Diniz, trocou o Fernando, né? Desculpa. Para mim é um elogio você me chamar de Seabra, fica tranquilo. É o costume. Bom, Diniz, falando um pouquinho, né, então, desse seu estilo, você hoje perdeu um pouco a voz aí, né, na chegada, estava melhor. Foi de tanto gritar? Como é que foi essa zaga do Cruzeiro ali com o Cássio, os chutes do Zé Ivaldo ali, te preocupou um pouco ou não? Como é que você viu esse primeiro tempo, esse primeiro jogo seu? E o Marlon, como é que é esse reencontro com o Diniz? Com o Seabra, Marlon, você chegou a ter alguns momentos que você não gostou de ser substituído, chegou a declarar isso, que realmente essa sua posição, é lógico, todo jogador quer jogar. E como é que é esse reencontro com o Diniz? E fala um pouquinho desse momento de vocês aí. Não, a gente sabe que o futebol as coisas mudam muito rápido.
Ontem mesmo a gente, numa conversa particular, a gente conversou como as coisas mudam e pela terceira vez estou trabalhando com o Fernando e a gente conversava quantas coisas mudaram na minha carreira, quantos altos e baixos eu tive e o momento que eu vivia hoje aqui no Cruzeiro. Hoje me considero um jogador mais maduro, mais experiente, mas com muita possibilidade de evolução ainda e querendo aprender muitas coisas. Quanto à relação que você falou contra o Seabra, no treinador onde eu tinha uma abertura muito grande, assim como eu tenho com o Fernando, de chegar e conversar. Eu sou um atleta que estou no momento da minha carreira que eu estou vislumbrando muita coisa, assim como meus companheiros, e eu quero ser vencedor. E por muitas vezes sim, não fiquei contente com as minhas atuações, e por não ser um jogador omisso, por ser alguém que quer conquistar, você fica frustrado quando as coisas não acontecem, mas faz parte do jogo. O que eu tenho que fazer é escutar os meus treinadores, me dedicar. Se tiver que ficar chateado, eu vou ficar chateado sim. Eu não posso ficar contente de sair do campo. Eu respeito o colega que jogou no meu lugar e jogou muitas vezes muito bem. Só que faz parte do futebol. Quando você quer vencer, quando você quer ser vitorioso e deixar o seu legado, você tem que entregar tudo de si. Mesmo nas frustrações, você tem que tirar isso. E até hoje na minha carreira eu já tive muitas frustrações e estou num momento muito bom no Cruzeiro. Então, eu espero que nessa minha terceira passagem com o Fernando a gente possa vencer junto e ser muito feliz aqui. Bom, em relação à minha voz, toda vez que eu fiquei 3 meses afastado, eu acabo gritando muito, treino e tal, então é normal ter uma adaptação. Acho que semana que vem já vai estar tudo ok. Depois não vai acontecer de novo, fica tranquilo. E em relação à tua pergunta, se eu fiquei ansioso, assustado, eu fiquei tranquilo. Obviamente o Cássio fez uma grande defesa. Mas eu falo para você, foi um resultado muito justo. A gente não merecia perder o jogo sob nenhuma hipótese. Nem perder de 2-1. Acho que o empate premiou até o Libertad, que também lutou. Mas eu gostei da equipe e, repito, foi uma classificação justíssima. Marlon Diniz, boa noite, parabéns pela classificação. Marlon, queria perguntar para você o seguinte, daqui para frente agora, na semifinal especificamente, muda o formato que o Cruzeiro vai decidir fora de casa, né? Contra o Boca e contra o Libertad, decidir no Mineirão, mas agora o primeiro jogo é fora, o primeiro jogo é em casa para depois decidir fora. Queria saber de você o que muda nisso aí para a semifinal e perguntar para o Diniz também. Diniz, como técnico do Cruzeiro, seu primeiro contato com o Mineirão cheio e com o apoio da torcida do Cruzeiro, eu queria saber como é que foi a sua experiência. Essa foi uma pergunta de bandeja, ainda bem que você fez, senão eu ia ter que falar sem perguntar. Eu acho que o grande craque do Cruzeiro é a sua torcida, sabe? Foi quem jogou melhor hoje. Eu tive uma experiência aqui com o Fluminense, Copa do Brasil, em 22, que a torcida ganhou o jogo, classificou e a torcida deu um show como o de hoje. E a torcida pode ter certeza que o empate ele aconteceu muito por conta da torcida. A torcida não merecia a minha derrota de jeito nenhum. Eu quero deixar um recado e falar que eles vão ser muito importantes e que a gente consiga retribuir esse carinho da torcida para que a gente consiga ter essa conexão e de fato formar uma simbiose e a gente chegar muito longe junto. Tá? Eu quero agradecer muito o apoio do torcedor. Olha, a gente vai enfrentar um adversário que está acostumado com esse tipo de competição. O Lanús mesmo decidiu sua classificação fora de casa. Nesses mata-matas, os primeiros jogos condicionam muito no que vai ser eliminatória. Então a gente sabe que tem possibilidades aqui de começar muito bem, de trazer uma vantagem. Porém, como hoje a gente correu, vamos fazer uma analogia aqui prévia assim. Se a gente tivesse não feito um bom resultado na ida, poderia ter se complicado hoje. Mas graças a Deus as coisas saíram do jeito que a gente esperava. A gente saiu classificado merecidamente. Enfrentamos a grande equipe. Agora contra o Lanús a situação é completamente diferente. Por características são as equipes argentinas que têm um pouco mais de recurso técnico, têm uma cadência de jogo, gostam de provocar os brasileiros, fazer um jogo mais afora da parte técnica do que a gente se espera. Mas o Lanús sabe que vai enfrentar um Cruzeiro que vem muito motivado, que vem com sede de título, uma equipe que está pronta para disputar fora de casa e a gente espera assim começar muito bem aqui em Minas e ir lá na Argentina para buscar a classificação e ir para a final. Diniz, Samuel Venâncio, você falou sobre construir título que é a cada dia, né? O hoje tem que ser vivido. O Cruzeiro está na semifinal e o que viveu hoje aqui, um jogador expulso, às vezes pode complicar um duelo. Esse tipo de classificação também ele dá casca para essa reta final. Você que já vivenciou muita coisa em termos de Copa Sul-Americana e principalmente agora Copa Libertadores, é uma competição às vezes muito traiçoeira. O que isso tem que significar hoje para o Cruzeiro nos 3 jogos aí que vai buscar esse título importante da Copa Sul-Americana? Ô Venâncio, obrigado pela pergunta. Eu acho que significa bastante coisa. Eu acho que o Boca, a classificação, o dia do Boca também foi muito difícil, muito sofrida, e o time soube suportar e soube passar.
essa dificuldade, a gente não queria que tivesse a expulsão, acho que o jogo teria tido outro placar, mas de alguma forma foi um treino a mais para o Cruzeiro, passar por isso, e a torcida, você vê que a torcida jogou muito mais quando a gente estava com um jogador a menos do que jogou no tempo normal. A gente perdeu um jogador e ganhou a mais a torcida do nosso lado. Então acho que talvez essa expulsão foi a chance da torcida mostrar que ela está do lado do time, que está jogando junto, e a gente vai procurar, com todas as nossas forças, retribuir aquilo que a torcida do Cruzeiro merece.